Oi, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Tô um pouco sumidinha, mas é porque foi meu aniversário e eu prefiro ficar um pouco mais reclusa, mas agora um pouco mais velha. Vamos dizer assim, vou trazer um tema hoje muito legal. Um pouco do que eu venho trazendo no canal, então caso vocês gostem desse tipo de vídeo, tem muitos vídeos no canal muito parecidos. Hoje eu quero trazer uma música do Alice in Chains, que é a Nutshell, e eu quero ler a letra da música, só que eu tô com o notebook aqui na minha frente, então eu vou chegar com um pouco a tela e vou ler pra vocês a letra, pra gente começar o vídeo com essa letra, que é o Lynn Staley, que tá cantando, né? Tem um show da MTV muito bom deles, do Alice in Chains, então vale muito a pena. Então vamos lá, gente. A letra fala: nós perseguimos mentiras mal contadas, nós enfrentamos o percurso do tempo e ainda assim eu luto. E ainda assim eu luto. Essa batalha completamente sozinho, sem ninguém com quem chorar. Nenhum lugar para chamar de lar, aquilo que eu entrego de mim é violado. Minha privacidade é roubada e ainda eu encontro, repetindo na minha cabeça, se não posso ser eu mesmo, eu me sentiria melhor morto, né? Essa tradução é do Letras, né? Mas basicamente ele fala no final que ele fica repetindo na cabeça dele. If I can't be my own, I'd feel better dead, né? Se eu não pudesse ser eu mesmo, eu prefiro estar morto, né? Vamos dizer assim. Mas eu queria falar um pouco sobre os trechos No One to Cry To, No Place to Call Home, This Battle All Alone, né? Essa batalha sozinho. E My Privacy It's Wrecked, violada, né? Minha privacidade é violada. And yet I find, yet I find. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Sobre tornar o fato de estar sozinho algo gostoso. Ou seja, ser uma pessoa boa para nós mesmos. Então vamos lá, gente. Eu também gosto de uma música do Alice in Chains que também fala um pouco sobre isso. Talvez ainda traga nesse vídeo e a gente lê juntos. Mas hoje eu quero falar justamente sobre essa questão de aprender a gostar de si e também de estar sozinho. Porque eu vejo que, mesmo que a sociedade a gente esteja nesse mundo, né, de rede social, as pessoas acabam estando parecendo que está perto, mas estando longe, né? As redes sociais, ela dá essa falsa proximidade, né? Mas que a pessoa ainda continua só, né? Na casa dela, outra pessoa na casa dela. Então, cada um tá ali no seu, vamos dizer assim, no seu canto. E também tem essa questão do individualismo, que tá muito forte. E eu acredito que muito disso venha desse lugar de pensar em si primeiro, mas prejudicando o outro. Eu acho isso, não acho isso legal, mas o que eu queria trazer no canal é essa questão de, às vezes, você gostar da sua própria companhia também te faz uma pessoa que também consiga aproveitar a companhia dos outros, né? Porque se você tem uma visão saudável da sua companhia, provavelmente você vai conseguir também proporcionar ao outro e também ter essa reciprocidade de um ambiente saudável também como um ambiente, eu falo aqui sempre no canal, né? O ambiente influencia muito nas nossas atitudes, a maneira como a gente pensa o mundo, nossas perspectivas, altera muito, né? Tudo, nossas relações, a maneira como a gente, vamos dizer assim, interage com nossos amigos e tornar o mais saudável possível e funcional é o que eu quero trazer aqui no canal. Porque às vezes a gente também se coloca nesse lugar de... Eu já falei, eu não sei se eu falei aqui no canal, né? A galera tem essa questão do modo caverna, umas coisas assim de tipo...
se distancie e volte depois de um tempo, sabe? Mas também tem a questão de que quando você distancia também, exclui a rede social, você também se isola muito e também esse isolamento pode ser prejudicial. Então eu quero trazer esse ponto de equilíbrio. Claro que às vezes as redes sociais, e muitas das vezes ela é feita para isso, mas muitas das vezes se torna um inimigo ali no dia a dia, para que a gente não consiga fazer as coisas ou achar que nem precisa sair com um amigo porque já vê o story, não sei. Mas trazer esse ambiente saudável de que, beleza, agora é o momento de estudar, então eu posso me distanciar das redes sociais, mas não é aquele isolamento total, né? E que não se torne uma coisa ruim para você, né? Porque o isolamento também a longo prazo pode também se dificultar voltar, né, pro ambiente social, socialização. E quando a gente tá muito num ambiente sem interação, isso também é prejudicial, porque nós somos seres que precisa de socialização, né? Então, a importância da gente considerar, como eu falei, exercício físico, fazer atividades ao ar livre, até cognitivamente, trabalhar o cérebro. Só de você dar uma caminhadinha, olhando o céu, as árvores, você já vai estar trabalhando as partes do cérebro e vai estar ali, né, mais ativa, como eu já falei aqui. Quando a gente tá, às vezes, muito bitolado numa questão e aí a gente fala, não tô conseguindo agora. Aí você vai fazer um exercício físico, vai na academia e volta e aí você consegue estar com o cérebro mais relaxado, uma coisa... teve outras interações e aí quando você volta você consegue fazer a questão, geralmente. Nesse sentido. Então, eu falei aqui no canal sobre a questão da gente silenciar um pouco, né? Distanciar um pouco das redes sociais também é bom. Mas esse equilíbrio da gente gostar de si também é sobre autoconhecimento, né? A gente também está fazendo coisas que deixam a nossa vida mais funcional, né? Claro que cada um tem sua realidade, mas sair com um amigo, conversar, não só fazer coisas que são produtivas, né? Porque no liberalismo tem muito essa questão, né? Da gente se tornar nosso próprio escravo, tentar ser produtivo. E parece que é um pecado descansar. Então, é muito importante que a gente se trate bem. Nesse sentido, o autoconhecimento, que a gente entenda que fazer exercício físico também é bom. Pra relaxar, pra gente ter um momento pra distanciar um pouco das questões. Às vezes a pessoa tá estudando ou no trabalho, enfim. Ter hobbies, né, na medida do possível. Pode ser uma coisa simples, mas que isso também ajuda nos relacionamentos, nos amigos, nas amizades, porque você tem um momento que você tem vida interior, vamos dizer assim, você consegue se nutrir sozinho. Então, quando a gente consegue se nutrir sozinho, ter uma vida mais funcional possível, entre saber socializar, estar em coletivo, saber estar sozinho, aproveitar a própria companhia, experimentar algo novo, às vezes sozinho, e às vezes ali você mesmo, nesse algo novo, você faz outras amizades. Então, às vezes, quando a gente tá... o último vídeo do canal foi sobre essa questão de estar perdido. Faça uma coisa por você, sabe? Porque o bem-estar também tá relacionado a gente olhar pra si de uma forma mais gentil. E fazer uma atividade física é cuidar de si, né? Ter pensamentos gentis com a gente, né? Não se auto-cobrar, não se auto-chicotear, né? Essa coisa de ficar se cobrando, se maltratando, também é uma forma de a gente entender que é cuidar de nós, né? Esse autoconhecimento. Então, gostar de si também tá nesse sentido de gostar. Quando você gosta de uma pessoa, você não fica falando coisas horríveis pra ela, você fica falando coisas boas. Então, entender também, não é essa questão do positividade tóxica, tá, gente? Mas a gente saber que existem momentos difíceis, mas a gente não precisa se maltratar, né? Saber ter disciplina, né? Consistência, mas que não precisa se tornar uma coisa que você se maltrata ao ponto de conquistar uma coisa e você não ter nem saúde para desfrutar daquilo. Então, é o processo, a gente conseguir no processo da vida, mesmo sozinho, tanto em coletivo, a gente gostar de nós, da nossa própria companhia, de gostar de estar na nossa mente, porque às vezes a gente não percebe.
Mas nós mesmos, às vezes, a gente pode se tornar nosso próprio inimigo. Então, a gente distanciar um pouco do que é fato e o que é nosso pensamento. Porque, às vezes, a gente busca a palavra de um amigo, porque, às vezes, ele pode estar ali te ajudando a entender a situação, colocando pra cima. Porque, às vezes, a gente é muito malvado com a gente, né? Nossos pensamentos falam coisas muito ruins. Só que é o que eu trabalho aqui no canal, né? A gente unir o comportamental com o cognitivo. E o nosso comportamento a gente só altera com outro comportamento. Então é olhar pra você e também pensar, cara, se eu estivesse conversando com um amigo, eu talvez numa situação difícil eu estaria colocando ele pra cima, né? Não se maltratando. Então é a gente entendendo que nessas relações, nas nossas amizades, né? Amizades saudáveis, né? A gente também pode trazer isso pro nosso ambiente. Então socializar também te mostra relacionamentos saudáveis, mais funcionais. Isso você pode trazer pra sua vida, né? Pra você mesmo. Então, quando eu tô sozinho e eu tô passando por um momento difícil, nem sempre a gente consegue estar com pessoas, mas que a gente tem essa conversa interna boa e que a gente consiga ter hobbies, por exemplo, ouvir música, gente. Tentar ouvir músicas e prestar atenção na letra. Como essa letra do Nutshell é uma letra bem depressiva, mas a gente também conseguir entender que nossas emoções não são inimigas, mas entender como na letra que fala, né? Se eu não puder ser eu prefiro estar morto, né? Mas não nesse sentido, assim, do mais pesado, né? Radical. Mas que a gente também saiba dar limites, né? Ao que é nosso, né? Às vezes a pessoa gosta de tocar um instrumento e todo mundo fala, deixa disso, né? Ou quer fazer uma faculdade de artes, tem um preconceito, né? Tem todo o estereótipo, enfim, gente. Mas a pessoa é aquilo, sabe? Então é também saber que existem caminhos, né? E dentro de várias realidades, aquilo também faz sentido pra você, então aquilo é importante pra você, né? Então entender o que é importante pra mim. Cara, música é muito importante pra mim. O que essa música que eu tô ouvindo aqui pode me trazer como aprendizado? Caramba, às vezes estar sozinho não precisa ser um momento que eu me maltrate, sabe? Pode ser um momento bom pra mim, né? Posso me nutrir, posso crescer com isso. E às vezes vem na sociedade, né? No capitalismo, a gente tá numa realidade muito difícil, né? A humanidade não essa questão maravilhosa, né? A gente vê as guerras das humanidades, tanta violência, tanta coisa no mundo. E às vezes as pessoas têm esse cenário de apatia, né? De não ver sentido, e a letra do Nutshell também fala um pouco sobre isso, né? De estar imerso nessa atmosfera em que não está conseguindo ser você mesmo. Então, voltar para si, né? Às vezes fazer uma coisa, construir uma vida que o mais próximo do que você quer ser, construir uma vida que é sobre você também, sabe? E essa apatia, ela vai colocando um novo comportamento em cima disso, né? Colocando hábitos que eu tô me nutrindo, que eu tô cuidando de mim, sabe? Que eu tô cuidando, tô fazendo minhas unhas, tô ouvindo uma música legal, tô vendo um filme às vezes. E a vida começa a fazer um pouco mais de sentido. E também encarar, igualzinho nessa letra, como entendendo que tem muitas pessoas passando pelas mesmas coisas, sabe? E a música, ela também fala muito sobre isso, né? A gente se conecta tanto com a música porque geralmente são sentimentos e emoções universais e atemporais. Então, quantas pessoas essa música deve ter ajudado em momentos que a pessoa se torna... está passando por um momento mais sozinho e que ninguém entende, né? Às vezes a sociedade não entende o que você está passando. E é muito difícil, né? Perdas que a gente tem na vida. Então, aprender a gostar de si também é um ato de amor, de coragem. Porque a gente sabe que a gente também tem nossas imperfeições, nossas batalhas. E como é difícil também mudar, né? Os hábitos. Eu trago aqui no canal sempre essa questão, né? Que é desconfortável mudar, colocar um novo comportamento é desconfortável porque já está acostumado com o que é familiar, né? Ali nas suas raízes
a gente tende a buscar o que é familiar. Só que a gente também tem que tomar escolhas diferentes para que a gente tenha o melhor bem-estar, né? Para sair, por exemplo, no cenário de apatia, entendendo que a sociedade é desigual, enfim. Quanto mais a gente estuda, ainda mais eu, que eu estudo muito sociologia, a gente vai vendo como é difícil a mobilidade social, é difícil as mudanças na sociedade, mas elas são possíveis e elas vêm devagar, mas que a gente continue tendo esse ato de coragem, de resistência, que a gente continue cuidando da gente. Porque o externo também é muito difícil. E eu acho que eu vi uma frase que era falando sobre isso, o barco, ele só afunda quando a água entra dentro dele, né? Enquanto a água tá fora, ele tá ali boiando, vamos dizer assim, né? Ele não... Então, que a gente não deixe entrar tantas coisas dentro da gente, essa água, para que a gente não afunde, porque a gente vê o cenário externo já é difícil. E se você fizer uma batalha ainda mais difícil dentro de você, pô, é difícil demais. Então, diferenciar o que é fato, o que são os pensamentos. Porque às vezes a gente tenta prever o futuro, mas a gente tem que entender o que está nos controle agora, né? E que realmente não é fácil, as coisas não vêm do dia para o outro. E a sociedade, hoje em dia, a gente tem essa questão do imediatismo, né? As redes sociais trouxeram muito isso. Então, às vezes, as pessoas acham que elas estão muito erradas, que estão estagnadas, vamos dizer assim, mas estão muito novas ainda. E claro que tem exceções e exceções, né? Hoje em dia, a gente consegue ver pessoas ganhando muito mais. Às vezes, a pessoa nem... enfim, passou por um muito tempo naquilo, porque a rede social também está proporcionando outras vertentes de trabalho, enfim. Mas que as coisas geralmente demoram, né? Demoram. Mas um dia vai chegar, sabe? Às vezes não, mas que às vezes a gente também tem que insistir que as coisas às vezes não são de um dia pro outro, né? Então, a gente também experimentar, tá nessa evolução constante, mas também seja uma evolução que a gente sabendo que será difícil, mas que a gente também não torne esse processo pior, né? Então, acho que é olhar pra dentro e entender o que faz bem pra mim, às vezes tirar um momento pra tocar um instrumento, pra fazer uma coisa que você gosta também cuidar da gente, né? É estar gostando um pouco de si, né? Fazendo o melhor pra você. Então, talvez eu grave outro vídeo falando da outra música da Alice in Chains. Eu acho que eu posso trazer uma outra visão. Então, acho que entender que às vezes não tem um atalho, vamos dizer assim, né? E que a gente precisa se conhecer, gente. Não tem muito o que fazer, não tem um milagre, assim. E a gente vai vendo que às vezes a gente tem muita coisa pra aprender, né? Tem uma frase, né? A cada 3 meses eu percebo como há 3 meses atrás eu era burro, né? Assim, esse sentido. Que a gente acha que a gente sabe muito, mas a vida também vai mostrando, né? A gente acha que a gente já sabe de tudo. E aí, não, mas não tem como acontecer outra coisa. E às vezes acontece e a gente tem que estar ali nosso jeito, né? A vida não tem esse caminho linear, né? Porque se fosse assim, ninguém precisava de nada, né? O mundo seria perfeito. Só que não é, né? Então, a gente tem que se ancorar em algum sentido. Porque essa questão de, às vezes, estar perdido, né? De estar ali submerso, às vezes te leva para um lado muito pessimista de tudo, né? E quando a gente não acredita, é muito mais difícil. E eu sempre digo aqui no canal, cara, se você é uma pessoa boa, com certeza existem outras pessoas boas no mundo. Então é entender que existe a luz e a sombra, o bem e o mal.
mas que não existe só o mal, não existe só o pessimismo, não existe só as coisas ruins, existem outro lado. Então a gente saber que existem os dois lados e que a gente também pode escolher quais são os nossos pensamentos, quais coisas que estão no nosso controle, né? Cada um sabendo a sua realidade, porque faz sentido, mas tem essa flexibilidade cognitiva, né? E não uma rigidez de que não é possível. Mas aos poucos, algumas coisas são possíveis, né? Não tô falando que num cenário perfeito tudo é possível, não, gente. A gente sabe que a sociedade é desigual, não tem privilégios, mas cada um sabe como tornar da sua maneira, se autoconhecendo, o que faz sentido pra você mais gostoso, sabe? Tirando todas as dificuldades, todas as incertezas, que a gente consiga colocar um pouco o pé no chão e falar, cara, hoje eu vou ouvir uma música que eu gosto, sabe? Vou pesquisar as músicas antigas que eu conhecia e olhar pra mim com mais gentileza, porque já tá difícil, e aí você começa a colocar mais pressão. Então, a gente ter esse equilíbrio, sabe? Ter um momento nosso porto seguro, vamos dizer assim, que a gente também tenha dentro da gente um porto seguro, sabe? Um mundo interno que também seja quase que uma proteção, vamos dizer assim, para que a gente possa encarar a próxima pedra no caminho, mas entendendo que existem maneiras mais funcionais de encarar a vida, perspectivas, existem maneiras de eu me tratar melhor. E se autoconhecendo, encarando o momento entre solidão e solitude, vamos dizer assim, né? E aprendizado, de você estar dentro ali de você e que você consiga pensar em alternativas, que você esteja bem acompanhado, sabe? Que você não busque de qualquer forma uma companhia, enfim, não sei, né? Cada um sabe com as pessoas que vocês estão em volta, mas que a gente possa escolher com mais racionalidade, sabe? Quem a gente quer por perto, sabe? Porque às vezes não faz sentido e... Porque às vezes a gente não consegue estar com a gente, né? Então qualquer outra coisa é melhor. Só que a gente também merece o melhor, sabe? Então quando a gente tem esse mundo interno nutrido, a gente consegue entender mais o que faz sentido pra gente. Então, a gente também permanecer fiel a nós mesmos, né? Como diz na música do Nutshell, do Alice in Chains, é sobre a gente preferir ser nós mesmos, sabe? Mas quem somos nós, sabe? Então isso a gente vai descobrindo, às vezes a gente muda ao longo do tempo. E é isso, a gente vai... As pessoas vêm, vão, mas a gente continua, né? Então, a gente tem que se tratar bem no caminho. Então, gente, acho que mesmo que o Lannister ele não esteja mais aqui entre nós, acho que é uma reflexão válida da gente construir uma vida de quem a gente realmente quer ser, mas antes disso a gente precisa entender quem queremos nos tornar, né? Porque aí um passo de cada vez te deixa um pouco mais próximo daquilo que você quer. E se tornar alguém gentil pra você mesmo, né? Tem essa questão, né? O que você quer ser, mas antes disso, quem você quer ser. Pra você mesmo, sabe? E também pro mundo, mas pra você mesmo. Porque às vezes a gente é uma pessoa muito boa pro mundo, mas não é boa pra gente, pra nós mesmos. Às vezes a gente dá um conselho pra um amigo e a gente não ouve o nosso próprio conselho, né? A gente não coloca em prática. Então, a gente conseguir olhar um pouco para dentro e tornar nossa relação conosco, com nós mesmos, melhor, gostosa, nutrida. Nutrir nosso corpo, nossa saúde, porque a gente só consegue caminhar, dar passos se a gente estiver bem.
E no mundo em que a saúde mental é tão importante e às vezes definitivo em tudo que a gente vai fazer, a gente também tem que entender que é também prevenção para transtornos, cuidar da gente. Às vezes colocar a gente como prioridade. Eu não estou falando desse individualismo egocêntrico, mas que a gente sabe equilibrar, sabe? Às vezes tá bem para você mesmo, mas também tá bem para os outros e conseguir também enxergar um momento, um mundo interno rico, também um mundo externo rico, para que a gente possa desfrutar, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Se inscreva no canal, porque a pegada dos vídeos aqui é assim. Eu pretendo trazer um pouco mais de poesia, não sei. Letras de música são poesia, eu acredito, né? Mas, porque o primeiro vídeo do canal eu trouxe essa questão da poesia, que eu gosto muito de escrever. E no mundo de IA, eu acho que fazer poesia é um ato de resistência quase, né, gente? Porque tá tão... Enfim, a galera escrevendo por IA, né? Tudo com IA. Então, acho que pensar por nós mesmos também é nutrir um mundo menos artificial, vamos dizer assim, né? Sustentar essa nossa individualidade, nossa singularidade no mundo. E que eu também possa passar um pouco pra vocês, né? Desse meu mundo interno. Tá vendo aí, gente? Então, quando a gente nutre nosso mundo interno, a gente consegue passar pra frente. E vocês veem isso, né? Não é fácil, né? Não é fácil, gente. Encarar o desconforto também de enxergar um mundo que tem muita sombra, tem muitas coisas ruins, mas que eu quero enxergar o presente, o tempo, com um olhar de que é possível, sabe? Existem pessoas lutando para que seja um lugar melhor, sabe? E de forma honesta. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.